Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a trabalhar com a eletrodinâmica. O que a eletrodinâmica estuda? Estuda cargas elétricas em movimento. Força elétrica, os processos de eletrização, nós estudamos a eletrostática. A eletrostática, nós estudamos cargas elétricas em repouso. Então, o princípio da eletrodinâmica, nós vamos brincar com corrente elétrica. Corrente elétrica é tão fundamental na vida da gente que é o princípio para que os aparelhos eletrônicos funcionem. Então eu desenho um pequeno circuito, um circuito simples aqui, para a gente poder entender como é que funciona uma corrente elétrica. Vamos supor que eu pego a minha pilha que é uma fonte de energia. Minha pilha ali é onde tem cargas armazenadas. E todos nós sabemos que uma pilha ela tem um polo positivo, que é aquele pininho maior, polo positivo, e o pininho aqui, ó, menor, às vezes nem tem pininho, é só um lado reto, né? É o polo negativo. E quando eu conecto um condutor no polo positivo e a outra extremidade do condutor no polo negativo, essa pilha vai estabelecer uma corrente elétrica no meu circuito. Então, eu tenho aqui, ó, nessa situação, o meu circuito ele está aberto. Quando o meu circuito está aberto, a lâmpada não funciona, não tem corrente elétrica. Agora, quando eu venho abaixo essa chave, eu fecho o meu circuito, aí sim eu vou estabelecer uma corrente elétrica. E quando tem uma corrente elétrica numa lâmpada, ela acende, ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Quando eu tenho uma corrente elétrica no motor, esse motor começa a girar. Quando eu tenho corrente elétrica em qualquer aparelho eletrônico, esse aparelho eletrônico começa a funcionar. Então eu preciso de corrente elétrica para que os objetos comecem a funcionar. E o que é isso, corrente elétrica? Olha, corrente elétrica nós vamos representar pela letra I. Esse I minúsculo indica que eu tenho uma quantidade de cargas atravessando o meu condutor. Se eu pego um fluxo de cargas atravessando um condutor, esse fluxo de cargas vai indicar para a gente corrente elétrica. E corrente elétrica, ela pode ocorrer nos materiais sólidos, que, por exemplo, nos fios metálicos, em pedaços de ferro, prego, por exemplo. Não sei se alguém já ouviu falar que alguém colocou um pedaço de ferro ou um metal em uma tomada e levou um choque. Porque os metais são bons condutores elétricos. Às vezes não podemos confundir, nem todos bons condutores elétricos são bons condutores térmicos. Vai ter uma pequena diferença que futuramente iremos ver aí. E esse fluxo de cargas também, ele pode ocorrer em gases, na verdade. A gente fala materiais sólidos novamente, mas é em gases. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente. Eu tenho aqui, ó, um gás dentro dessa lâmpada fluorescente. Quando eu submeto as extremidades dessa lâmpada fluorescente a uma diferença de potencial elétrico, eu vou ter, por exemplo, partículas negativas, íons negativos fluindo no sentido, e eu vou ter íons positivos fluindo no sentido oposto. Aí sim, esse fluxo de carga é uma corrente elétrica. E através dessa corrente elétrica que a nossa lâmpada vai funcionar. Então vamos lá. O que é corrente elétrica? Fluxo de cargas. Eu preciso dessa corrente elétrica para que os aparelhos eletrônicos funcionem. Então aqui eu tenho corrente elétrica em gases. E aqui em cima, em circuito simples, nós temos corrente elétrica em fios sólidos. Mas o mais comum que nós vamos estudar vai ser a corrente elétrica nos fios, em materiais sólidos. Então, vamos aprofundar só um pouquinho mais. Vamos supor que eu peguei um pequeno pedaço desse fio, pequeno pedacinho dele, e eu dei um zoom, eu aumentei esse fio. Nós já sabemos a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes. Qual que é a diferença? O condutor conduz, o isolante isola? Também pode ser. Mas os materiais condutores, eles têm elétrons livres. E os isolantes têm elétrons, mas só que eles não conseguem se mover com tanta facilidade, igual nos condutores.
Então, se eu pego um condutor, esse material aqui, ó, ele é um condutor. Se ele tem condutor, ele tem elétrons livres. E eu vou submeter as extremidades desse fio a uma diferença de potencial elétrico. Então, se eu submeto a uma diferença de potencial elétrico, aí vamos supor que esses elétrons livres aqui, ó, que estão nesse fio, começam a se mover. Sei lá, vamos colocar um sentido aqui para a direita, que eles estão se movendo para a direita. Então, vou colocar o sentido aqui que esses elétrons estão se movendo. Então, de acordo com o potencial submetido, estou supondo que os elétrons estão movendo para a direita. E eu vou determinar uma certa área aqui, ó. Uma área que eu vou chamar de área S, ou uma área qualquer. Aí eu fico contando qual que é a quantidade de carga que atravessa aquela área S. Então, essa quantidade de cargas elétricas que atravessa essa área S por unidade de tempo, por tempo gasto, isso é chamado de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é fluxo de cargas elétricas. É a quantidade de cargas que atravessam um condutor por unidade de tempo. Então, nós temos aqui, ó, colocando a nossa fórmula, corrente elétrica é a quantidade de cargas elétricas que atravessam um condutor por tempo. Então, quanto mais rápido essas cargas atravessam, menor é o tempo que ela gasta para atravessar. Então, podemos dizer que a intensidade de corrente elétrica ela é inversamente proporcional ao tempo. Então, menor tempo que as cargas demoram para sair daqui e chegar na outra extremidade, então quer dizer que elas estão mais rápidas, com a velocidade maior. Então, menor o tempo, maior corrente. E se eu coloco maior tempo, vou ter menor corrente, porque ambos são inversamente proporcionais. Também podemos afirmar, olha que bacana, corrente elétrica ela é diretamente proporcional à quantidade de cargas. Não é óbvio isso? Quanto mais cargas eu tenho atravessando o meu condutor, maior vai ser a intensidade de corrente elétrica. Agora vamos às unidades de medida do nosso sistema internacional. Cargas elétricas. No sistema internacional de unidades, nós temos que cargas elétricas é dado em coulombs. Ficou um pouquinho aqui em cima, deixa eu desmanchar esse pedacinho aqui. Carga elétrica é dado em coulombs. Tempo no sistema internacional de unidades, que vocês não podem esquecer, tempo no SI é dado em segundos. Opa, escrevendo errado aqui. Tempo é dado em segundos. De novo, errado. Tempo é dado em segundos. Então, coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere. Então, ampere é a intensidade de corrente elétrica. Beleza? Então, precisamos de corrente elétrica para os aparelhos funcionar. E a unidade de medida no Sistema Internacional de Corrente Elétrica é coulombs por segundo, que nós vamos chamar de ampere. Mais uma coisinha aqui para brincar. Se eu pego essa equação e separo a carga aqui, então eu vou pegar esse T, o ΔT, que é intervalo de tempo, jogar para o outro lado e ele vai multiplicando. Então vai ficar assim, ó, a quantidade de cargas é igual a intensidade de corrente vezes intervalo de tempo. Essa é a famosa equação do kit. Se você achar mais fácil de gravar assim, também pode ser, olha, aqui nós temos a equação do kit. A quantidade de carga é intensidade de corrente vezes intervalo de tempo. Vocês lembram no movimento retilíneo uniforme, MRU, que o professor mostra o famoso triângulo do Deus vê tudo? Ou do diabo vê também, tanto faz. Então, Deus vê tudo. Agora eu vou montar com corrente elétrica. Fica assim, ó, a nossa equação do kit. Olha como que fica fácil para brincar com essa equação do kit. Se eu quero calcular intensidade de corrente, eu tampo aqui corrente, fica a quantidade de carga por unidade de tempo. Se eu quero calcular
o tempo gasto para uma certa quantidade de cargas atravessar um condutor, eu tampo o tempo, fica que tempo é igual carga sobre intensidade de corrente. E se eu quero calcular a quantidade de cargas ali, tampo cargas, fica intensidade de corrente vezes tempo. Beleza? Então tem um kit para você decorar, tem um triângulozinho do Deus vê tudo, que agora nosso triângulozinho virou o triângulozinho do kit, e tem intensidade de corrente, que é a quantidade de cargas por unidade de tempo. É rapidinho, eu só vou apagar o quadro aqui e já volto. Beleza?